Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 12. Não é a leitura da nossa meditação dessa noite, a leitura do Novo Testamento, do texto separado para o dia de hoje. Hoje nós celebramos, hoje não, amanhã, mas hoje então a igreja está celebrando a Epifania de Cristo, a Epifania do Senhor. Texto separado para hoje, então, Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao 12, palavra do Senhor que nos diz assim: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, na Epifania do Senhor é a manifestação do Senhor, é isso que nós comemoramos. A manifestação de Cristo Jesus a cada um de nós e a manifestação do Senhor a este mundo, a sua igreja. E nós somos aqueles escolhidos, aqueles chamados por Deus para poder pregar, para poder falar a respeito dessa manifestação, para levar a conhecimento das pessoas. O apóstolo Paulo, aqui se sentindo chamado, então declarou que ele foi chamado para declarar isso aos gentios, para alcançar outros povos, para alcançar outras pessoas que não eram ali do sangue de Abraão. E nós somos esses gentios que foram alcançados pelas palavras do Senhor. Seja a manifestação do Senhor real sobre as nossas vidas. Nós vamos orar pedindo a iluminação de Deus para a leitura e pregação da palavra do Senhor. Então feche seus olhos, curva sua fronte, faça aquela oração de sempre: Senhor, fala comigo. Peça isso para que você escute a voz do Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta oportunidade de culto, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, ó Deus, entre irmãos e irmãs, a fim de buscarmos a Tua face, a fim, Senhor Deus, de ouvirmos a Tua voz, a fim, Senhor Deus, de também testemunharmos a respeito da Tua manifestação, Pai. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor se manifestou e de várias formas fez isso, Pai, e nos últimos tempos através de Cristo Jesus entre nós, para nos dar a conhecer a sua vontade, a sua palavra que chega ao nosso coração. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, clamamos ao Teu Espírito Santo que ilumine o nosso coração, que traga entendimento à nossa mente, que deixe abertos os nossos olhos e atentos os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Senhor, e que ela sacie a nossa fome, mate a nossa sede, Pai, que em nome de Cristo Jesus nós possamos aqui sair alimentados e edificados na rocha da salvação, que é o Senhor Jesus. Fala conosco, meu Deus, fala ao Teu povo amado e usa o Teu servo pecador e imperfeito, mas usa conforme o Teu querer e alcança o coração dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus.
Abra sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler do verso 12 ao verso 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 12 até o verso 19, e deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos elucidando cada parte do texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 12 até o verso 19. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, que diz: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Palavras para nossa meditação. Irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje sobre a vida renovada pela ressurreição. E eu quero começar dizendo que um dos temas mais abordados nesses dias aqui no entorno do Natal, no entorno do início de um novo ano, é justamente o tema da esperança. Você ouviu mensagens a respeito da esperança enquanto nós estávamos no período do advento, em todos os momentos. E você deve ter recebido também algumas mensagens a respeito do ano novo. Você recebeu aí nas suas redes sociais, você recebeu no seu WhatsApp, nos grupos que você participa, muitas pessoas mandaram imagens desejando feliz ano novo. Talvez você tenha recebido muitas mensagens das pessoas ali, falando sobre esperança, falando sobre desejos de que tudo vá bem neste novo ano. E enfim, eu recebi muitas mensagens, mas uma pessoa me mandou uma mensagem que eu achei no mínimo intrigante. Era o pedaço de um poema de um autor chamado Roberto Pompeu de Toledo, poema já esquecido, e ele foi depois desmembrado, já colocado junto com alguns outros versos, enfim, aí erroneamente atribuídos a Carlos Drummond de Andrade. Mas esse primeiro pedaço desse poema de Roberto Pompeu de Toledo dizia assim: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Para quem não entendeu, esse trecho desse poema expressa que não tem sentido celebrar o ano novo, porque na verdade o tempo não para, o tempo continua sempre adiante. Então, não é um novo começo de verdade, é só uma mudança de números, é só uma mudança no sistema de contagem da data, mas nós continuamos envelhecendo, a vida continua andando para frente. Então, nesses primeiros versos aqui, não tem sentido celebrar o ano novo. Esse tom pessimista não agrada a muitas pessoas, mas me fez pensar, irmãos, aqui, se a esperança que nós temos alimentado está relacionada realmente a esse tempo.
as coisas terrenas, as esperanças mundanas, as conquistas materiais aí, as experiências desta vida. Será que isso é toda a nossa esperança? E me ocorreu que à medida que o tempo passa, se a nossa esperança é relacionada de fato às coisas desta vida aqui, então uma hora nós podemos nos cansar. Uma hora nós vamos desanimar, nos decepcionar, desistir, entregar os pontos, quem sabe até abandonar a fé, como muitos têm feito. Como muitos têm, de fato, feito. Olha, irmãos, celebrar o encerramento e o início de ciclo não é uma coisa ruim não, viu? É uma coisa muito saudável, porque se não fosse assim, o próprio Pai não teria criado, por exemplo, as estações do ano. Já pensou a respeito disso? As estações do ano são interligadas, cada uma se beneficiando da outra para renovar os ciclos em relação ao solo, às plantas, à água, à vida. Então eu quero que você perceba que toda renovação traz a esperança de algo novo. Uma estação, ela se prepara para aquele momento e a estação seguinte está esperando todo o trabalho da estação anterior. Ela sempre espera algo novo. Então, se toda renovação traz esperança de algo novo, o que precisa ser renovado nesses ciclos? Então eu quero tratar sobre a esperança que jamais deve ser abandonada, porque irmãos e irmãs, se nós abandonarmos esta esperança, na verdade estamos declarando que a nossa fé é vazia, que os nossos cultos não têm sentido, que não há razão para continuarmos os trabalhos, renovando o ciclo em mais um ano que se inicia então para nós aqui hoje. O que é que nós precisamos renovar em nós? Só para que você entenda o contexto aqui dessa passagem bíblica, enquanto os apóstolos estavam realizando o seu trabalho, depois que Jesus subiu aos céus, alguns ensinamentos foram difundidos ali, e um deles especificamente falava a respeito de um inimigo fatal do ser humano, que é a morte. Os judeus aguardavam já o dia da ressurreição. E se você é um bom leitor da palavra de Deus, você vai perceber que tem profecia a respeito da ressurreição do corpo lá em Deuteronômio, no profeta Isaías, no livro de Daniel. Nós temos várias menções no Antigo Testamento a respeito da ressurreição. E aí depois vem o Jesus, trazendo então o seu ensinamento, trazendo a explicação a respeito de tudo isso. E em Jesus a ressurreição do corpo, a glória glorificado, estava atrelado à sua volta. E esse era o ensino apostólico, baseado na própria palavra de Jesus e baseado na própria ressurreição de Jesus. Irmãos, é importante que os irmãos entendam aqui que eu não estou falando das ressurreições por meio de milagres, né? Da filha de Jairo, por exemplo, de Lázaro. Não estou falando dessas ressurreições, porque todos esses ressuscitaram, mas morreram novamente. Foram curas. Nós estamos falando daquela ressurreição do corpo, aquela ressurreição final. Nós estamos falando daquele corpo glorificado, tal como foi o corpo do Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou. Um corpo ainda, físico, mas algo diferente do que é o nosso corpo. Então, irmãos, o ensino ali estava baseado aqui neste ensino da ressurreição. E ocorre que entre os coríntios teve uma discórdia em relação a essa ressurreição de mortos. Corinto era uma cidade muito conhecida dos filósofos. Aquelas pessoas que viviam ali naquele entorno eram amantes da filosofia e conheciam a filosofia de um mestre anterior ali, que era Platão. Platão foi o responsável por teorizar uma divisão da realidade em mundo das ideias, em que tudo é perfeito, e o mundo material, que é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Então é algo ruim, é algo mal. Talvez essa filosofia tenha influenciado alguns grupos de crentes gregos, que tinham muita dificuldade em aceitar a doutrina da ressurreição.
crendo que isso era apenas algo para o mundo das ideias e não a realidade, algo físico. Então, quando o apóstolo Paulo foi avisado a respeito disso, e sobre outros problemas também da igreja, ele escreveu algumas cartas para tentar sanar ali o problema, que talvez fosse o problema mais sério entre os coríntios. E se você é leitor da palavra, você sabe, os coríntios tinham muitos problemas. Tinha muita coisa para consertar, muita coisa para arrumar. Mas talvez esse aqui fosse o principal problema da igreja, porque não crer na ressurreição de Cristo era não crer no próprio Cristo, no próprio Senhor Jesus. Não crer no evento que marcou o resgate de Deus à sua criação rebelde, dominada pelo pecado e afligida pela morte. Então o apóstolo Paulo começa ali a discorrer sobre os problemas de não crer na doutrina da ressurreição. E é importante que você perceba que Paulo não inventou essa doutrina. Ele apenas transmitiu com base nos próprios ensinos de Jesus, em nome de quem a igreja de Corinto ali se reunia. Então, esse era o contexto. Por isso que a minha ideia hoje é meditarmos sobre a renovação da esperança necessária para nós enfrentarmos ali não somente um ciclo que se iniciou há alguns dias, mas para a gente encarar a vida com fé, na certeza que nós caminhamos para um rumo, e a ressurreição tem tudo a ver com isso. Afinal de contas, hoje, no primeiro domingo do ano, nós estamos celebrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero que você leve em consideração aí no seu coração: uma vida renovada não se sustenta em mentiras. Presta atenção no que está sendo falado. Guarde isso no seu coração. Uma vida renovada não se sustenta em mentiras. Do verso 13 até o verso 16 do texto que nós lemos, nós temos a argumentação do apóstolo Paulo diante da afirmação que a ressurreição não é possível. E aí Paulo começa a dizer ali que se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ou seja, a razão pela qual a igreja se reúne, a razão pela qual a igreja milita nessa terra, não é verdade. E o apóstolo Paulo continua dizendo que se Cristo não ressuscitou, a pregação é vazia e a fé é vazia. Ou seja, tudo que é pregado, tudo que é crido, tudo que é ensinado, tudo que é praticado, na verdade, não passa de ilusão. E tinha gente na igreja de Corinto que acreditava que realmente a ressurreição era uma ilusão. As pessoas estavam tentando renovar as suas vidas na igreja de Corinto, acreditando numa mentira, que Cristo não havia ressuscitado. E Paulo continua dizendo que se Cristo não ressuscitou, então eles, os próprios apóstolos, os evangelistas, os pregadores, os líderes da igreja são mentirosos. E aqui, meus irmãos e irmãs, tem uma coisa que pesa muito, eu quero que você preste muita atenção. A doutrina da ressurreição de Cristo não foi uma jogada de sorte que alguma pessoa chegou lá e lançou a ideia para ver se colava. Sabe? Como uma pessoa que chega lá e joga uma ideia para ver se cola a ideia. Se não cola, ela parte para outra, para ver se tem aderência à ideia. A ressurreição de Cristo não foi uma ideia lançada. Essas pessoas empenharam as suas vidas nessa palavra. Elas selaram esta doutrina da ressurreição do Senhor Jesus com o próprio sangue. Eu quero que você se lembre que os apóstolos, os discípulos em geral, os seguidores de Jesus, os líderes ali das igrejas, enfim, eles foram confrontados e foram perseguidos pelos romanos. Eles foram confrontados e perseguidos pelas autoridades judaicas a respeito da ressurreição de Jesus. Eles foram questionados. Eles foram incentivados a renunciarem à fé da ressurreição do Senhor Jesus
sob pena de execução por blasfêmia e agitação do povo. Você sabe o que aconteceu, né? Muitos preferiram morrer a renunciar à fé. Muitos preferiram entregar a própria vida a dizer, ainda que da boca para fora, que Cristo não ressuscitou, para preservar a vida, para preservar a família. Eles preferiram enfrentar a morte do que se salvarem. Eu quero que você medite comigo, será que todas essas pessoas, segundo os relatos da própria Bíblia, e os relatos dos historiadores que nós temos ali nos primeiros séculos, você procurar, você vai encontrar um muito importante, Flávio Joséfo. Ele é um historiador, não tem palavra dele na Bíblia não, é um historiador. E aí você vai encontrar lá as afirmações a respeito dos mártires cristãos, daqueles que foram perseguidos. Será que todas essas pessoas morreriam por causa de uma mentira? Entregariam as suas vidas, empenhariam ali a segurança das suas famílias, a segurança dos seus filhos, por causa de uma mentira? Vou perguntar aqui para o papai mais fresco que tem, hein, Anthony? Arriscaria a vida da Marina por uma mentira? Claro que não. É claro que não. Então, meus irmãos, eu quero relacionar aqui esses fatos com a nossa realidade. Hoje, essas vidas aqui, elas foram renovadas. Essas vidas aqui, elas foram evoluindo, não por causa de mentiras, mas por causa da verdade. Essas vidas todas prosperaram espiritualmente. Todas elas se tornaram bem-aventuradas porque foram perseguidas e sofreram por amor a Cristo. E tudo isso porque permaneceram fiéis à verdade da ressurreição do Senhor Jesus. Quem se lembra do Sermão do Monte? Mateus, lá no capítulo 5, o verso 11, o verso 12, o Senhor Jesus falando, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, porque assim perseguiam os profetas que viveram antes de vocês. A minha pergunta, irmãos, é a seguinte: como podemos pensar que nós vamos prosperar num ano novo? Como nós podemos achar que vamos nos dar bem a partir agora de 2025 e para o resto da nossa vida, no conceito mais amplo de vida, que não é só essa vida aqui, se nós nos apegarmos às mentiras? Se nós queremos tornar mentiras como se fossem verdades. Uma vida renovada se apega à verdade, e a verdade é Jesus, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus, morto pelos nossos pecados e ressuscitado, provando então que Ele é o Filho de Deus, o autor da vida, o vencedor diante da morte. Tenha isso em mente e decida uma coisa para renovar a sua vida a partir de agora: abandone tudo aquilo que é mentira. Abandone a mentira, viva a verdade, viva com essa verdade, viva essa verdade, enfrente o que aparecer no seu caminho com a verdade. Porque uma vida renovada não se sustenta nas mentiras. Alguns coríntios estavam lá, achando que estavam renovando as suas vidas, dizendo que Cristo não tinha ressuscitado. Se apegaram à mentira, mas de renovação ali não tinha nada. Segunda coisa que eu quero que você medite comigo hoje: uma vida renovada não é dominada pelo pecado. Uma vida renovada não é dominada pelo pecado. Olha aí o verso 17 e o verso 18 do texto que nós lemos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados.
e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Aqui mais duas argumentações do apóstolo Paulo diante da confusão sobre a ressurreição ali entre os coríntios. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, além de ter uma fé vazia, o povo ainda continua no pecado. Ainda continuamos no pecado. Irmãos, se Cristo não ressuscitou, nós continuamos em pecado. E eu quero que você perceba a gravidade dessa situação. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Deus não compactua com o pecado. Deus não aprova o pecado. Deus não faz de conta que o pecado não existe. O que eu estou dizendo é que, muito embora Deus seja extremamente paciente e tardio em irar-se, o próprio fato dele ter enviado o seu filho para morrer no nosso lugar, já deixa bem claro que sem o derramamento de sangue, não haveria perdão para o pecado. Você entende isso? Deus não faz de conta que o pecado não existe. Ele mandou o filho dele para derramar sangue, para pagar por esse pecado, para que você não precisasse derramar o seu sangue. Entenda que Deus não fez vista grossa para o pecado, mas Ele resolveu o cumprimento da lei, enviando o seu Filho como sacrifício definitivo para satisfazer essa lei. Mas agora, irmãos e irmãs, se Jesus morresse e Ele não tivesse ressuscitado, essa morte não teria servido para perdoar pecado algum. Jesus teria morrido por Ele mesmo. Assim como se fosse eu, irmãos. A minha morte não vai te beneficiar em nada. A minha morte não tem poder de te salvar da morte eterna. Ela não vai beneficiar você, mas a morte de Cristo beneficiou não só a você, mas a todos os que creem que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou, provando que não era ninguém menos do que o próprio Deus se entregando para vencer o salário do pecado, que é a morte. Se Cristo não ressuscitou, então nós não somos libertos. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que morreram com esperança nele também não foram perdoados. Olha isso. Crer na mentira que Cristo não ressuscitou implica em viver num estado de vida já condenada à morte eterna. É por isso que eu estou falando, irmãos, que uma vida renovada não é dominada pelo pecado. Eu não estou dizendo que a vida não peca. Não estou dizendo que uma vida renovada aqui nesse mundo, nessa terra, não comete pecados. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa vida não vive mais para o pecado. Não vive mais pelo pecado. Não vive sob o poder do pecado. Agora vivemos sob o poder de Deus. Ainda pecamos. O pecado gera tristeza. O pecado gera em nós a necessidade de nos apegarmos a Deus. A vida que vive em pecado não se apega a Deus. Ela não está interessada na salvação de Deus. Ela não se arrepende, ela não se converte, ela não busca não pecar mais. A vida que foi resgatada sente tristeza no pecado. E busca o arrependimento em Cristo, o único que nos dá força para vencer o pecado. Você quer ter uma vida renovada? A partir agora de 2025? Então saiba que Cristo ressuscitou dos mortos, venceu a morte, venceu o poder do pecado e ofereceu esse poder a você. A cada um de nós. Porque se Ele não ressuscitou, então nós continuamos separados de Deus. Mortos nos nossos delitos. Terceira coisa, para você meditar comigo. A vida renovada é feliz. A vida renovada é feliz. E aqui você tem que saber que felicidade é algo muito maior do que algumas breves alegrias que a gente tem nesse mundo. Felicidade é algo muito maior.
do que alguns momentos que nós temos aqui. Eu estou falando de algo muito superior. Olha o verso 19 aí do texto que nós lemos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se nos apegarmos à mentira de que Cristo não ressuscitou, na verdade, nós somos infelizes. Nossa vida não é uma vida renovada. Essa afirmação é sobre viver uma ilusão. Você já foi iludido? Já? Alguma vez? Você já foi enganado? Teve desilusão amorosa por aí? Já aconteceu com você? Hein? Já passou pela decepção de uma desilusão? Eu já passei, viu? A última vez foi muito recente. Não foi a Elisa não que me desiludiu, não. Eu passei por uma desilusão muito recente. Eu caí num golpe, irmãos, comprando um presente para minha esposa. Eu achei que ia chegar até o Natal. Deve ter chegado na casa aí de algum de vocês, porque na minha casa não chegou até agora. A Elisa está sem presente de Natal ainda. Ninguém responde lá os contatos, ninguém dá satisfação, ninguém se pronuncia. Fui iludido, irmãos, fui iludido. Mas já passou, graças a Deus. Já passou, porque essas coisas a gente recupera. Mas você já pensou viver uma vida inteira de ilusão? Você já pensou em viver assim milênios de história de Deus e o seu povo, sendo uma mentira? Pessoas morrendo pela fé, que seria uma mentira. Tanto esforço, tanto trabalho, tantas renúncias, tantas humilhações, tantos gastos, tantos investimentos, tudo ao longo de tantos anos sendo uma mentira. A gente abre mão de muita coisa para poder seguir ao Senhor Jesus. Eu não estou falando que essas coisas é que trazem diversão não, que trazem felicidade não. Mas de fato a gente abre mão de muitas coisas. Se você crê que todas as promessas de Cristo se resumem a esta vida, porque tudo se acaba nessa vida, e que por isso, logicamente, a ressurreição não é possível, porque a vida se resume a esta vida, então a tua vida é uma grande ilusão. O que nós vivemos é uma grande ilusão. Uma vida renovada não é infeliz, justamente porque tudo isso que nós vivemos, e que tantos outros viveram antes de nós, mantendo firme o testemunho, que não foi visto por olhos, mas foi mantido pela fé, que é um dom de Deus, tudo isso não é ilusão, é real. E o nosso trabalho, irmãos, não é um trabalho vão. A vida renovada é uma vida feliz, porque Cristo ressuscitou. E eu vou concluir com as palavras de um teólogo francês, século XVIII, Joseph Ernest Renan. Ele dizia que é próprio da fé esperar contra a esperança. É próprio da fé esperar contra a esperança. Eu quero dizer para você que a esperança desse mundo se resume a este mundo. A esperança desse mundo se baseia naquilo que foi visto, naquilo que foi provado por experimentos, naquilo que foi teorizado por modelos matemáticos considerados infalíveis, enfim. A esperança do mundo se resume a esta vida. E com essa esperança, talvez algum dia você desista de tudo. Você abandone tudo. Você viva de forma indiferente a tudo e a todos, pelos dias que te restarem aí, nessa terra. Mas,
Se caso a tua esperança seja a mesma esperança de todos aqueles que se mantiveram fiéis a Deus, então eu tenho uma notícia para você. Olha o versículo 20 aí do texto que nós lemos. Vamos ler juntos? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. É essa notícia que eu tenho para você. Com Deus você pode encarar todas as coisas desta vida, sejam tribulações, sejam desilusões, sejam decepções, sejam perseguições, sejam provações. Porque a ressurreição dos mortos, que algumas pessoas não acreditam, já começou. Cristo foi o primeiro. Os próximos somos nós. Encare o futuro com essa esperança e tenha a sua vida verdadeiramente renovada. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.